Bom, então, esse é o padre Carlos Bertozzo, né? Ele é lá da Arquidiocese de Palmas. Ele foi, né, padre vigário judicial, não é mais não, né? Ainda sou. Ainda é. Então, é o vigário judicial de lá, é mestre também, né, mestre em direito canônico, e, inclusive, me deu aula, né, sobre a parte, sobre toda essa parte que ele vai falar agora, sobre a Acordo Brasil-Santa Sé e tudo mais, porque a aula dele foi justamente a parte de direito civil. E, assim, uma peculiaridade que tem no Padre Carlos é que, assim, Carlos Eusébio, é que é o seguinte, ele é advogado, né? E a peculiaridade não é ele ser advogado, porque tem vários que são advogados, é ele atuar, né? Ele atua, tem escritório, né, na área penal, especialmente. E então, assim, ele tem realmente essa vivência na área jurídica, não só no direito canônico, né, mas no direito que a gente chama de direito civil, né, o direito estatal também. Então, passo a palavra para o senhor, padre, para poder, né, apresentar esse tema aí para a gente que é tão importante, caro, mas que ao mesmo tempo eu vejo que tem sido um pouco relegado aos cantos, né, por todos nós. E muito obrigado também pela presença desde já. Ok. Muito obrigado, Emanuel, por essa acolhida. Né? Só uma observação da apresentação. Eu amo o direito penal, mas minha atuação é praticamente no direito civil mesmo, na área civil. Né? Porque, às vezes... Opa! Eu desliguei o meu monitor aqui sem querer, só um instantezinho. Pronto, voltou. Então, acabo atuando mais na área civil do que na área penal. Mas eu tenho especialização em processo penal, gosto muito do direito penal. Não é? Na atuação no direito penal é mais do ponto de vista eclesiástico. Esse eu tenho atuado um pouco mais frequentemente. Bem, mais uma alegria poder estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o Acordo Brasil-Santa Sé. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil como uma regulação, né, da cooperação entre a Igreja e o Estado. Nós sabemos que, com a instituição da República e a sua primeira Constituição, né, da nossa República, a Constituição de 1891, no seu parágrafo 7º, não é, ele ali já instituía, trazia essa novidade na época da separação da Igreja do Estado. Embora já era uma coisa que na Europa já vinha acontecendo, não é? Mas aqui vai ser em 1891 que essa cisão entre a Igreja e o Estado com a primeira Constituição Republicana. Essa primeira Constituição Republicana, ela precisou ser, digamos assim, mais radical nesse rompimento para justamente evitar as influências do poder político que a Igreja Católica sempre teve. Né? Então, ao longo da história da Igreja Católica, nós vamos ver, ora, influências dela sobre o Estado, ora, influências do Estado sobre ela. Não é? Mas, no Brasil, na experiência do Brasil, com a vinda, né, das caravanas e o início da colonização, a Igreja confiou, não é, ao poder público, digamos assim, não é, o cuidar da religião. Não é? Para isso, então, eles assumiam tudo aquilo que dizia respeito à manutenção do clero, construções de igreja, etc. E, por outro lado, eles ficavam com todos os proventos, rendimentos que haviam. E então, quando, historicamente, há essa ruptura, em um primeiro momento, essa ruptura é radical. Então,
o parágrafo 7º da Constituição de 1891 vai dizer o seguinte: nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou dos Estados. Então, ali, então, se instituiu essa separação igreja e Estado, que, diga-se por passagem, que se num primeiro momento parecia uma coisa difícil para a igreja, não é? Ou seja, esse rompimento que vinha acontecendo, pelo menos da sua influência política. Por outro lado, hoje nós olhamos para trás e vemos o benefício que é não estarmos atrelados, não é, politicamente às questões do Estado. Não é? Então, eu vejo como, olhando um pouco a história, vendo como positiva essa separação de igreja e Estado. Ainda dentro do parênteses, não é? Eu entendo que a união da igreja com o Estado, já desde ali os primeiros séculos, quando, através de Constantino, ali por volta do ano de 300, começa a igreja a ser tolerada para depois passar a ser a religião oficial, entendo que naquela época, para a igreja, esse era um instrumento para fazer com que o mandamento de Jesus se pudesse cumprir. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho, tornai os discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, converter o imperador, se tornar a religião oficial, era um modo de cumprir isso, né? Ir pelo mundo inteiro, batizar a todos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se num começo isso foi necessário, hoje a leitura que eu faço é de um grande benefício dessa separação de igreja e Estado. Não é? Só que, a partir dessa Constituição, a primeira da República, depois, em 1934, quando se fala de uma segunda república, a Constituição de 1934, no seu artigo 17, ele mantém a separação de igreja e Estado, mas passa a perceber que a igreja, socialmente, ela tem um papel importante na sociedade. Não é? E se a gente pensar nas obras de educação, nas obras de caridade, de assistência, não é? Que a igreja sempre prestou por onde ela teve, no Brasil não era diferente. Não é? Então, o Estado vai vendo assim, olha, mas a igreja, ela faz um bem também para a sociedade, então, por que a gente não pode ter alguns acordos em vista do bem comum, em vista do interesse coletivo? Então, na Segunda República, já havia se passado aquele primeiro momento da necessidade de uma separação mais radical. O artigo 17 da Constituição, de 34, dizia o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo. Então, aqui a gente vê se por um lado era 8 e 80, não é? Então era igreja e Estado, agora a igreja é separada do Estado. A Constituição da Segunda República, ela traz um ponto de comunhão, que é justamente entender, o Estado não vai ter aliança, não vai ter dependência, não é? Mas vamos poder colaborar reciprocamente em vista do interesse coletivo. E a partir da Constituição de 1934, todas as constituições mantiveram essa dimensão, a separação de igreja e Estado, mas a possibilidade de uma cooperação em vista do bem comum. E assim, então, que a nossa Constituição de 1988, no seu artigo 19, mantendo essa separação da igreja e o Estado, mantém também a possibilidade dessa cooperação mútua. Diz assim, não é? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter com ele ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Não é? Então, a nossa Constituição em vigor, ela também reconhece que há uma importância a colaboração de interesse público na forma da lei. Só que qual que era o problema que nós tínhamos antes do Acordo Brasil-Santa Sé, que, como vocês também já sabem, né, chamado de Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil? O problema, até esse momento, é que essa colaboração entre o Estado e a Igreja, uma colaboração em vista do interesse público, não tinha lei. Então, se a Constituição diz a colaboração vai se dar nos termos da lei, não tínhamos nenhuma lei que regulasse essa colaboração entre Igreja e o Estado para o interesse público. Então, no modo como eu vejo, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele vem sanar uma lacuna que o Poder Legislativo Nacional não realizou. Não é? Em nenhum momento o Estado, através do Poder Legislativo, se viu na preocupação de dizer assim, olha, nós precisamos regulamentar não é, essa norma, porque esse artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal em vigor, não é, ela acaba sendo de uma eficácia limitada. Não é? Porque existe a possibilidade de colaboração, mas é limitada, por quê? Porque essa colaboração tem que se dar através de uma lei. E não havia lei. Não é? Então, o Acordo Brasil-Santa Sé, essa seria uma primeira reflexão que gostaria de convidá-los a gente entender e debater, seria justamente vir suprir essa limitação constitucional através de uma lei. Bem, podemos dizer se um tratado internacional, como é o caso do Acordo Brasil-Santa Sé, que esses tratados internacionais realizados com a Santa Sé habitualmente recebem o nome de concordata, né? Então, no mundo todo vai se chamar praticamente concordata, nesses acordos internacionais com a Santa Sé. Só que no Brasil, por causa da lei falimentar e as etapas que existem no processo falimentar, então a concordata é uma das etapas desse processo falimentar, e para não confundir a cabeça do povo com o termo concordata da Igreja Católica, né, de repente a gente já ia estar falindo, né, fazendo ali a liquidação. Então, por isso se preferiu o termo acordo. Mas trata-se de um verdadeiro tratado, enquanto uma convenção, um pacto, né, entre dois estados soberanos internacionalmente reconhecidos. Então, se a nossa Constituição traz a cooperação de uma maneira limitada, e o legislativo brasileiro não se preocupou em dar as leis dessa cooperação, então esse Acordo Brasil-Santa Sé, ele vem preencher essa lacuna, né? E a força dela no ordenamento jurídico, né? Ou seja, qual é a natureza do Acordo Brasil-Santa Sé dentro da estrutura piramidal de leis que nós temos, não é? E claramente, assim, é uma situação, como que me fugiu agora a palavra, é uma situação tranquila no entendimento de
de juristas, doutrinadores, etc., de que apenas tem uma força constitucional a partir, não é, da emenda constitucional que foi realizada em 2004, não é, onde passou a se tratar sobre os tratados internacionais que dizem respeito aos direitos humanos, não é, que esses, então, entrariam como parte da Constituição, seria um tratado internacional que entra como uma emenda constitucional e que, portanto, tem a força de uma Constituição, não é? Só para esclarecer mais um pouquinho isso, não é? Então, se um acordo de direitos humanos ele não passa pelo processo de votação nas casas legislativas da União, não é? Para aprovação como uma emenda parlamentar, como uma emenda constitucional. Então, esse acordo internacional, não aprovado pelo legislativo, como nas etapas, né, três votações, etc., então, esse acordo, esse tratado internacional, ele não seria um tratado com força constitucional, e se fala, então, de uma norma supralegal, né? Então, está acima da legalidade, vai influenciar, não é? Mas vai estar acima da legalidade. Quando o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele é inserido através do processo de votação nas câmeras, como se faz com a emenda constitucional, então ela entra como uma emenda constitucional. A questão é que todos os outros tratados, né, que não tratem sobre os direitos humanos, eles vão entrar no ordenamento jurídico brasileiro como uma lei ordinária. Não é nem como lei complementar, é como lei ordinária. E essa legislação que vem preencher essa lacuna da nossa Constituição, ela entra, então, no ordenamento jurídico brasileiro como uma lei ordinária, e isso cria uma certa sensação de insegurança, né? Porque, não sei se é uma coisa que procede ou não, mas já ouvi comentários de que o Bolsonaro teria ameaçado, né, ou feito algum comentário de que se a CNBB continuasse a persegui-lo, ou coisa desse tipo, que o acordo Brasil-Santa Sé poderia estar sendo colocado em jogo, né? Não sei se procede, foi um comentário que eu ouvi, né, e não busquei, não fui atrás de alguma verificação para ver se procede ou não procede, mas ainda que não proceda, isso mostra a fragilidade desse acordo internacional entre o Brasil e Santa Sé, enquanto entra no ordenamento apenas como uma lei ordinária. E nessa lei, entrando com a força de uma lei ordinária, nós vamos perceber que muitos artigos desse acordo Brasil-Santa Sé, eles mantêm a sua dimensão de norma de eficácia limitada. Porque ele não vai trazer de maneira detalhada, de maneira clara, como que vai se dar isso dentro da estrutura jurídica brasileira, não é? Então, traz alguns aspectos, nós vamos ver que muitos dos artigos que tem o Acordo Brasil-Santa Sé são coisas que não são novidade, são coisas que já existem, que já estão aí, não é? E vão trazer alguns elementos de novidade. Não é? Mas sempre a gente vai perceber, numa leitura do texto da lei, que sempre vai fazer referência segundo a legislação, né, em conformidade com a legislação, em conformidade com isso. Então, na verdade, o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, para ele ter uma eficácia no plano da realidade,
vai ser necessário que a gente possa trazer desdobramentos a partir desse acordo, porque apenas o acordo não vai ser suficiente para trazer efetividade àquilo que as altas partes, assim que o acordo chama, né? As altas partes, tanto o Brasil como a Santa Sé, pactuaram, né? Sem desdobramentos jurídicos, administrativos, como iremos comentar um pouco mais para frente, nós teremos um acordo Brasil-Santa Sé que não vai existir eficazmente no plano da realidade jurídica brasileira. Bom, então esses seriam alguns elementos iniciais de uma reflexão sobre o Acordo Brasil-Santa Sé, e passaria agora a tratar um pouquinho sobre os artigos, que aqui nós estamos tendo uma conversa de uma introdução, né? Então não tenho a finalidade nessa nossa primeira conversa de exaurir amplamente as discussões de cada artigo, etc., mas seria mais uma provocação para a gente poder, depois, através de perguntas, manifestações, irmos crescendo nesse diálogo, no entendimento a respeito do Acordo Brasil-Santa Sé e do nosso papel como juristas, advogados católicos, não é, atuando em nossa nação. Mas vamos lá, os elementos que estão no Acordo Brasil-Santa Sé e que não trazem nada de novidade, né? O artigo 1º, que trata sobre as representações diplomáticas recíprocas, né? Então, ou seja, já existe uma representação diplomática do Brasil na Santa Sé e da Santa Sé no Brasil através de suas embaixadas, que aqui no Brasil, por parte da Igreja, se chama Anunciatura Apostólica. Aliás, hoje, o Núncio Apostólico do Brasil, ele veio que os bispos aqui da província estão reunidos. Uma das discussões é uma possível criação de uma nova diocese aqui no Tocantins, e por isso o Núncio está aqui. Não é? E teríamos a missa agora, às 18h30, não é? Com o Núncio Apostólico. Não é? Eu me fiz ausente para estar aqui com vocês, né? Mas hoje nós estamos aqui com a visita do Núncio aqui na nossa Arquidiocese de Palmas. Mas, para dizer assim, nós já temos uma representação diplomática da Santa Sé aqui no Brasil e do Brasil junto à Santa Sé. Então, o artigo 1º não traz nenhuma novidade. O artigo 2º vai tratar sobre a liberdade religiosa e o exercício público da missão apostólica, né? No sentido de entender a liberdade religiosa não apenas como o direito subjetivo de acreditar ou não numa proposta religiosa, mas também no sentido de manifestar publicamente a religião que se professa. Então, isso que é liberdade religiosa. A liberdade religiosa não é apenas a liberdade interior, é uma liberdade interior que vai ser exercida também do ponto de vista público. E o artigo 2º garante, não é, de maneira especial, aos bispos, não é, aqueles que fazem parte do nosso magistério, de exercerem a sua missão apostólica de maneira pública. Nenhuma novidade, porque já no Brasil existe já essa possibilidade do exercício de uma missão pública. Para isso que, por exemplo, temos as notas, né, as notas, as manifestações da CNBB a respeito de algum assunto, de algum tema, né? O que é isso? É o exercício dessa missão apostólica. Embora, talvez, em tempos anteriores, as vozes do episcopado tinham uma ressonância muito mais forte e significativa no Brasil do que nós temos hoje, mas as autoridades eclesiásticas no Brasil exercem com liberdade a missão apostólica do ponto de vista público. Então, não traz o artigo 2º também nenhuma novidade. O artigo 3º, que foi, digamos assim, a causa principal que motivou
o início do diálogo para a realização do Acordo Brasil-Santa Sé era justamente a dificuldade em que havia em muitos lugares de que as paróquias fossem reconhecidas como pessoas jurídicas, não é, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, em muitos lugares no Brasil, se reconhecia uma diocese como uma pessoa jurídica, mas as paróquias tinham uma grande dificuldade. E a gente sabe que, apesar de termos todo um ordenamento jurídico, registral, etc., a cabeça de cada cartorário, não é? Às vezes é meio complicado. Então, nem sempre como se faz num lugar é feito em outro. E assim, então, havia esse problema, embora jurisprudencialmente isso já era resolvido, não é? Mas não trazia nada de... juridicamente era já resolvido, mas não tinha essa segurança jurídica, uma vez que ia muito de como que o responsável daquele cartório entendia essa situação. Pois bem, só que, com o Código Civil de 2002, não é? Essa situação mudou. Embora na primeira promulgado o Código Civil de 2002, não se falava sobre as igrejas como personalidades jurídicas, né? Elas foram depois inseridas no ano seguinte, em 2003, foi que foi inserido no Código Civil as organizações religiosas como pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro. Então, é em 2003 que se faz entrar no Código Civil o artigo 44, que nós já conhecemos, que vai dizer, né, que as organizações religiosas é um tipo de personalidade jurídica, que a criação, o funcionamento, não é livre, não é? E que o Estado não pode negar-lhes esse reconhecimento. Então, a partir de 2003, já temos essa liberdade de sermos reconhecidos. E quando se fala de organização religiosa, o termo é amplo, não é? Então, nós podemos falar de uma diocese, de uma paróquia, de uma congregação religiosa, de uma associação de fiéis, de uma pia fundação, não é? Todas as pessoas jurídicas canônicas passam a ter a possibilidade do reconhecimento como pessoas jurídicas através justamente dessa inserção em 2003 no artigo 44 do Código Civil sobre essa possibilidade, né, a criação das organizações religiosas como personalidades na ficção jurídica. Então, no meu ponto de vista, esse artigo 3º, que a princípio foi o que motivou o início do diálogo, deixou de ter a sua importância a partir de 2003. Né? Existem comentários, eu já li, né? Temos poucos livros, só conheço 2 livros que tratam do Acordo Brasil-Santa Sé. Não é? Num deles existe um parecer, não me lembro de onde que era esse parecer, se era da Procuradoria da União, não me recordo. Eu sei que dizia que a igreja não entraria no conceito de organização religiosa, porque a igreja seria, aí traz uma série de conceitos, um pouco como o Código de Direito Canônico de 17, que se falava de uma pessoa moral. Não é? O que é uma pessoa moral? Não é? O Código de 83 ainda mantém essa ideia de uma personalidade moral para a Santa Sé, né? Mas dioceses, paróquias, associações e tudo mais são de personalidade jurídica eclesiástica. Algumas pelo próprio direito canônico, outras através da concessão da autoridade competente. Né? Mas falamos de pessoas jurídicas, né? Só a Santa Sé que seria ainda essa pessoa moral.
Data vênia ao entendimento contrário, não me parece que, na estrutura do Código Civil, possamos falar de que a Igreja Católica não se enquadra naquele inciso do artigo 44 do Código Civil que diz respeito às organizações religiosas. Do meu ponto de vista, não. As dioceses, as paróquias, as congregações religiosas, as associações de fiéis, fundações pias, etc., todas elas encontram amparo no Código Civil que trata das organizações religiosas. Então, para mim, ali matou o problema que existia e fez com que o artigo 3º do Acordo Brasil-Santa Sé deixasse de ter aquela importância sobre o ponto que gerou o início dessa caminhada. Mas não deixa de ser reforçado, não é, que as entidades católicas possuem personalidade jurídica e elas podem ser criadas, modificadas, extintas de acordo com as necessidades do ordenamento jurídico católico. Bom, depois o artigo 6º trata sobre a continuação da cooperação no que diz respeito ao patrimônio cultural da igreja, né? Inclusive questão de documentos, a possibilidade de pessoas terem acesso também ao acervo histórico documental da Igreja Católica, mas isso já são coisas que já acontecem, não é? Então, aquilo que o Estado vê como um patrimônio cultural, ele vai fazer o tombamento de obras de igrejas, etc., faz o tombamento, isso daqui agora passa a ter uma proteção do Estado, não é? Então, essa cooperação no que diz respeito ao patrimônio cultural, ela já existe, funciona muito mal, aliás, né? Ou seja, uma igreja tombada é uma igreja destinada à inutilização, né? Porque você não consegue verba para fazer reforma, você não pode fazer reforma de qualquer jeito, tem que ser reforma com aquele técnico, com aquele, né, que não pode modificar, tem que ser a pintura, não sei das quantas, né? Então, é uma coisa absurda o valor para fazer uma reforma numa igreja antiga, por exemplo, que tenha sido tombada, e, ao mesmo tempo, o IPHAN não tem recursos, e cada vez mais menos recursos, e ficam aí não só igrejas, né, mas quantas construções tombadas como patrimônio cultural que estão caindo aos pedaços, né? O proprietário não pode fazer nada e o Estado não tem condições de fazer nada, ou não quer fazer nada. Então, embora, enquanto cooperação, exista cooperação, não vejo nenhuma novidade no artigo 6º do Acordo Brasil-Santa Sé, mas, na prática, é um problema sério. Bom, depois o artigo 7º, no ponto que ele vai tratar sobre a proteção dos locais de culto, da liturgia, de símbolos, imagens, não é? Isso já existe, já também essa proteção, não é? Então, existe o crime de vilipêndio, não é? Então, o culto, ele é preservado, então, uma prisão, um mandato de prisão não vai poder ser cumprido no momento em que a pessoa está ali numa liturgia, não é? Então, existem já proteções a respeito tanto dos locais de culto como da liturgia, símbolos, imagens. Então, não traz também nenhuma novidade, uma vez que o nosso ordenamento já traz essa proteção. O artigo 8º também não traz muita novidade, né? Assistência religiosa nas prisões, nos hospitais, etc., né? Que já existem, até mesmo pela dimensão da liberdade religiosa garantida constitucionalmente. Aí a gente pode dizer assim, mas a gente enfrenta muita dificuldade nas prisões, hospitais, para nós entrarmos nesse tempo de pandemia, então entrar no hospital, não é, para você fazer o atendimento, dar uma extrema-unção, se tornou impossível em muitos lugares, não é? Então, a gente encontra ainda muita resistência, e aqui no Tocantins, pelo menos, a pandemia, ela acentuou as dificuldades, mesmo agora, nesse momento que o pior já passou, que já as coisas estão voltando à normalidade,
ainda há uma dificuldade de prestar assistência religiosa. O problema é que, quando vai falar dessa assistência, vai falar de acordo com as normas de cada estabelecimento, não é? Então, você vê que aquilo que eu falava, né? O Acordo Brasil-Santa Sé traz normas de eficácia limitada. Então, tem direito a fazer assistência religiosa nas prisões, hospitais. Tem o direito. Mas é de acordo com as normas de cada estabelecimento. E naquele estabelecimento, a norma é que o padre não pode entrar. Né? Então, aí a gente vê como que existe uma fragilidade no Acordo Brasil-Santa Sé, uma vez que ele não é de eficácia contida. Né? O que é uma norma, só recordando, né? Uma norma de eficácia contida é aquela norma que tem efeito imediato, né? Ela traz um efeito real, né? De forma imediata, o que não acontece com o Acordo Brasil-Santa Sé. O artigo 9º, sobre o reconhecimento recíproco de títulos, a mesma coisa, não é? Vai estar remetendo praticamente a LDB, a Lei de Diretrizes da Educação, não é? E ali, para reconhecer algum título católico, não é? Vai ter que se fazer o que qualquer outra instituição faz para reconhecer títulos de caráter internacional. Não é? Então, não é diferente reconhecer um título que eu trouxe de Roma para o Brasil do que esses médicos, estudantes que vão fazer medicina na Argentina, no Chile, etc., que entram e vão ter que fazer também o reconhecimento. O procedimento vai ser o mesmo, não é? Então, não traz nenhuma novidade. Embora alguns padres achavam que, não, então agora já está tudo reconhecido. Infelizmente, não está reconhecido. Não é? E só vai reconhecer se for através daquilo que a LDB já determina. Fora disso, não é? Então, mais uma vez, mostrando, não é, a eficácia limitada do Acordo Brasil-Santa Sé. Bom, indo para frente ainda, não é? O artigo 10º também não traz muita novidade. Possuir instituições, a possibilidade da Igreja Católica de ter instituições de educação católica. Já temos, né? Aliás, um grande bem desde o início da colonização brasileira, a educação católica. Então, a Igreja Católica pode ter instituições de ensino, sem problema nenhum. Já temos isso, né? Diz também a respeito do seminário, do reconhecimento dos estudos do seminário, ou seja, a possibilidade de criar seminários, de ter seminários, é uma coisa que já existe. Não temos problemas em ter seminários. E o reconhecimento dos títulos vai depender se o seminário está adequado à LDB. Se o seminário estiver adequado à LDB, ela vai poder emitir, né, certificados históricos, etc., que vão ter validade. Por quê? Porque é uma instituição de ensino que segue a legislação brasileira. Agora, se pegar um seminário que não tem a sua estrutura educacional em respeito à LDB, não vai ser reconhecido aqueles estudos nem aqui nem na China. Bom, talvez na China menos ainda, né? Mas por quê? Porque, mais uma vez, se remete à legislação brasileira. Então, vai se reconhecer os títulos de acordo com a legislação brasileira. Bem, artigo 12. Reconhecimento civil do casamento religioso. Nós já sabemos que isso já existe, não é de hoje. O segredo de ofício, artigo 13. Já sabemos que já existe esse segredo de ofício. Imunidade tributária de impostos. A Constituição já nos dá isso. Não é? A inexistência de vínculo entre ministro e igreja. Embora não há uma lei a respeito, não havia uma lei a respeito, mas a jurisprudência sempre foi muito clara sobre a não relação empregatícia entre o ministro e a sua igreja. Então, aqui, há uma novidade legislativa, mas não uma novidade fática. Não é?
E quando vai se falar do vínculo entre ministro e igreja, vai se falar da possibilidade do serviço voluntário para as atividades pastorais. Então, catequista, o ministro de música e tudo mais, de acordo com a legislação brasileira. Então, vai ter que fazer aquele termo de serviço voluntário, né? Embora a lei do voluntariado não se aplique pelo texto da lei às organizações religiosas, então, pelo Acordo Brasil-Santa Sé, o que daria para a gente ter seria a lei do voluntariado, né, para fazer de modo similar. Né? Então, mas a possibilidade do serviço voluntário que já acontece. Não é? Depois, o artigo 19 vai tratar sobre a questão de como vai ser interpretado o acordo, né? E o artigo 20, que vai falar da entrada em vigor. Né? Então, esses elementos são elementos que, no meu ponto de vista, o Acordo Brasil-Santa Sé não trouxe nenhuma novidade. Mas vamos para os elementos que eu considero que foram novidade no Acordo Brasil-Santa Sé. Primeiro, nenhuma circuncisão eclesiástica terá bispo com sede fora do Brasil. Né? Então, é uma dimensão normativa que nem no direito canônico existe, não é? Existia essa dimensão de limitar a sede do bispo fora de um território nacional. Então, esse artigo 4º é um artigo que traz uma novidade, e essa novidade visa aí garantir a autonomia, a soberania, não é? A soberania do Brasil, tendo em vista de que ter uma diocese, uma arquidiocese, ter bispo que tem sede em outro país, poderia criar alguma dificuldade na soberania nacional. Depois, o artigo 5º, que vai trazer sobre o gozo dos direitos por parte das pessoas jurídicas católicas, né, de receberem os direitos, imunidades, isenções e benefícios que são dados para entidades civis de natureza semelhante. Aqui a gente fala um pouco da dimensão do serviço social. Então, o que ainda hoje, né, muitos ainda fazem, então nós temos a organização religiosa diocese, a organização religiosa paróquia, e vamos querer fazer um trabalho social. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma associação, essa associação vai buscar o reconhecimento, não é, municipal, estadual, federal, para poder gozar desse benefício, daquela isenção, etc., etc., né? E a novidade, isso é uma novidade que eu considero importantíssima, eu não preciso criar uma associação. Eu, organização religiosa, tendo o serviço social, da caridade, etc., como elementos que caracterizam a atividade dessa organização religiosa, então, a organização religiosa vai poder gozar dos direitos, imunidades, isenções, benefícios que entidades civis de mesma natureza recebem. Então, não preciso ficar multiplicando pessoas jurídicas. Se nós temos aqui a diocese, que tem uma associação, uma fundação, a paróquia, que tem mais uma associação, a outra paróquia, que tem mais uma associação, e etc. Então, não. Existe aí a possibilidade de, enquanto organização religiosa, receber esses benefícios. O que, na prática, seria, às vezes, recomendável é que o braço assistencial de uma organização religiosa fosse constituída como uma espécie de filial da organização religiosa. Então, em muitos lugares no Brasil, inclusive aqui na Arquidiocese de Palmas, então, as paróquias, por causa daquele contexto histórico que falava da dificuldade de reconhecer as paróquias na sua personalidade jurídica civil, o que se fazia? Criava a diocese, então a mitra diocesana, a mitra arquidiocesana,
e as paróquias foram colocadas como filiais. Essa é a estrutura que nós temos aqui hoje. Temos a cúria é a matriz, e as paróquias todas, paróquias, centros de evangelização, seminário, tudo isso daí são filiais. Então, uma organização religiosa, para não ter uma mistura de verbas, o que pode fazer? Não precisa criar uma associação, não precisa criar uma fundação, basta criar uma filial vinculada à matriz, organização religiosa. Essa filial vai ser uma organização religiosa e essa filial vai exercer o braço assistencial. Não é? Então, ela vai estar recebendo os benefícios, né, que se dá para qualquer outra entidade civil. Mas essa equiparação é uma novidade de uma grande importância, no meu ponto de vista. Depois, outra novidade é o ensino religioso confessional nas escolas públicas. A LDB já previa o ensino religioso, não é? De inscrição, de oferecimento obrigatório, mas inscrição facultativa. Então, já havia isso. A novidade, o que é? É que o conteúdo do ensino religioso vai ser confessional. Ou seja, eu, Igreja Católica, numa escola pública, eu vou dar aula de ensino religioso católico para os católicos. O pastor evangélico vai lá dar aula de ensino religioso evangélico para os alunos evangélicos. O pai de santo vai dar ensino religioso na escola pública para aqueles que são da sua religião, Umbanda, Candomblé, etc. Então, a novidade do Acordo Brasil-Santa Sé é esse ensino religioso confessional. Inclusive, foi movida uma ADI, né, contra esse artigo 11º, e com votação apertadíssima, mas o STF reconheceu a constitucionalidade do ensino religioso confessional. Outra novidade que nós temos é a homologação de sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial. Não é? Parece que já até ouvi que já teria aí umas 2, 3 homologações de sentença do ponto de vista de matéria matrimonial. É uma novidade que, no meu ponto de vista, não vai ter muita importância fática, não é? Porque, imagina, os nossos tribunais eclesiásticos, não é? Pelo menos das igrejas pequenas, sem muitos recursos humanos, etc. Então, um processo de habilitação, de nulidade matrimonial, não é? Aqui em Palmas, leva de 3 a 5 anos. Não é? Nós não temos um número significativo de juízes para trabalhar no tribunal eclesiástico. Os que trabalham, não trabalham só no tribunal eclesiástico, tem paróquia, tem umas outras 3 atribuições que o bispo lhe dá, não é? Então, é um processo demorado. Imagina o casal quer fazer o divórcio. O divórcio não, porque a igreja não vai dar o divórcio, quer declarar a nulidade, não é? Declarando a nulidade do matrimônio, quer que a igreja regule, por exemplo, o direito de visita, a dimensão da pensão alimentícia e tudo mais, quer que a igreja faça isso. Ok? Hoje nós podemos fazer. O tribunal aqui julga, assim, transitando em julgado a decisão, se encaminha para a Santa Sé, né, e ali ela vai receber ali alguns selos, algumas, né, carimbos, etc., entra no Brasil e o STJ vai fazer análise daquela sentença para homologar ou não. Mas se tiver de acordo com a legislação brasileira, vai ser homologado pelo STJ, que dará uma carta executória, não é, dessa sentença. Não é? Então, aí teria, digamos, aí um título judicial, né, essa carta executória.
Só que na prática, ou seja, civilmente é mais rápido, né? É mais rápido e as pessoas ali já a coisa é mais prática, porque ali eles podem até divorciar, porque o que eles querem é isso mesmo, quer divorciar, não quero mais você, etc. Então, é uma coisa importante, uma novidade, mas não vejo muita utilidade prática. Mas é uma novidade importante e interessante para nós, do ponto de vista jurídico, né? Porque vai se reconhecendo também o tribunal da Igreja Católica como um tribunal de um ente internacional, não é? Como a Santa Sé o é. O artigo 14, não é? Que é a destinação de áreas de culto nos planos diretores, é uma outra novidade, não é? E aqui a gente tem que entender justamente como isso, né? Como essa colaboração entre igreja e Estado em vista do bem comum. Uma das coisas que eu tenho tentado argumentar, quando é possível, não é, com os desembargadores, com os magistrados, é entender que a importância da religião, a importância, por exemplo, da Igreja Católica, não é uma importância apenas porque a Igreja Católica faz obras sociais, faz obras de caridade. Quando se fala da Igreja Católica como uma instituição de relevante interesse social, não é? Se fala justamente sobre os trabalhos sociais. Mas o que eu tenho tentado trazer à provocação é o seguinte: olha, a importância da religião não é só das obras sociais, a religião em si é importante para a sociedade. A prática religiosa em si é importante. E um exemplo disso, né, não sei se vocês têm a possibilidade de, se já entraram em algum presídio, se já tiveram atendimentos dentro dos presídios. Aqui no Tocantins, a nossa experiência pastoral dentro dos presídios mostra que 70%, mais ou menos, das pessoas privadas de liberdade não tiveram formação religiosa na sua vida, na sua infância, na adolescência, não tiveram formação religiosa. Então, a religião em si, ela é importante para a sociedade porque ela traz nos seus princípios que são cívicos, né? Então, o respeito ao próximo, não é? A tolerância, a saber partilhar com os mais necessitados. Se a gente for pegar tudo aquilo que são virtudes, não é, que vão sendo formadas a partir da religião católica, a gente começa a perceber que isso é de uma necessidade social. Por quê? Porque faz diferença na vida da pessoa ter crescido num ambiente onde princípios, valores são plantados, semeados na vida da pessoa, daqueles que crescem sem essas sementes de princípios, de valores religiosos que coincidem com aqueles cívicos. Né? Então, a destinação de áreas de culto, como cooperação entre igreja e Estado, não é apenas por causa da obra social que a igreja faz, mas é porque a religião em si, ela tem uma importância na sociedade. E, no meu ponto de vista, o Acordo Brasil-Santa Sé, né, ou seja, que país que faria um tratado, que aprova um tratado, que o presidente promulga um tratado, se não fosse por ter um interesse social, um interesse público, não social apenas, um interesse público. Não é? E um desafio aí, não é, a gente batalhar para que nos planos diretores existam áreas de culto. Não é? Goiânia é uma cidade que me parece já toda acabada, né? Acho que não tem mais muito espaço para crescer, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Aqui, Palmas é uma cidade em construção, ainda temos muitas áreas livres,
não é? Temos muitas áreas ainda que vão ser feitas loteamentos, não é? E aí a importância de lutarmos para que nos loteamentos que forem sendo realizados, exigir que se coloquem áreas de culto nesses locais, não é? E assim por diante. Outra importância, outra novidade, o artigo 15, parágrafo 1º, é a isonomia das entidades da Igreja de atividade social e educação sem fins lucrativos com as de filantropia civil. Né? Então, atividades sociais e educacionais, desde que não tenha finalidade lucrativa, elas vão ter as garantias de qualquer outra entidade filantrópica de obras sociais e educacionais. Né? Então, eu não preciso criar uma fundação para eu ter uma educação católica, né? E para eu ter os benefícios de filantropia. A organização religiosa, ela pode, em si, se ela desenvolve o trabalho social e educacional sem fins lucrativos, ser comparados com entidades filantrópicas para os benefícios de isenção e etc. Não é? Como aquele que tratava um pouco mais acima, não é? Sobre o gozo de direitos, imunidades e isenções, né? De natureza semelhantes, aqui também, só que é mais voltada para uma questão social e educacional. Mas uma equiparação, eu não preciso criar uma associação, não preciso criar uma fundação, eu posso, no máximo, ali abrir uma filial para facilitar a questão de gestão de recursos que entra, que sai, e não misturar muito com a parte do culto, né, digamos assim. Ok. Artigo 17, procuração legal dos bispos para agirem em nome de missionários na emissão de vistos. Né? Outra novidade. Então, o bispo pode pedir o visto, mesmo que o missionário, a quem está se pedindo o visto, um padre, uma freira e até mesmo leigos, não é? Eles não precisam enviar uma procuração, aí tem que fazer uma procuração lá no consulado e traz para cá, aí vai ter que fazer tradução juramentada, acabou. Né? O bispo, ele pode pedir. Legalmente, ele é um procurador legal. A lei, ou seja, o Acordo Brasil-Santa Sé, que entra com força de uma lei ordinária, então a norma, falar norma no lugar de lei, né? A norma já o faz procurador. Né? Ainda que o missionário lá nem tenha pensado nisso, o bispo aqui já está pedindo o visto e vai obter o visto, né, sem necessidade de maiores burocracias. Né? Então, essa é outra novidade. A última novidade, dentro do Acordo do Brasil-Santa Sé, é a celebração de convênios de matéria específica para implementação do Acordo Brasil-Santa Sé, artigo 18. Né? Então, as altas partes, é óbvio que elas já sabiam, elas que fizeram um acordo, né, de que o acordo é limitado. Ele não traz uma eficácia imediata, não é, na realidade fática. Então, o que ele vai colocar no artigo 18? Que podem haver celebrações de convênio entre igreja e Estado sobre matéria específica para implementar o Acordo Brasil-Santa Sé. Vamos pegar o exemplo da educação religiosa nas escolas públicas, né? A educação religiosa confessional. Então, a norma do tratado, com força de lei ordinária, me dá a possibilidade de eu chegar na prefeitura, aqui de Palmas, e começar tratativas para realizarmos um convênio, para estipularmos como vai se dar o ensino religioso confessional nas escolas de Palmas. Por exemplo, se os professores indicados, se eles vão ser remunerados pelo município ou não, né? Se eles vão ter direito a um vale-transporte ou não, né? Se eles vão ter direito a alguma alimentação ali na escola ou não. Então, é celebrar convênios. Então, sobre a questão das áreas de culto, né? Então, vamos celebrar convênios com o município, fazendo com que todo e qualquer loteamento que for realizado vai ter que destinar 2 áreas de culto em cada loteamento, por exemplo. Né? Então,
essa previsão de convênios. Qual que é a vantagem de convênios em relação de leis? É que convênios são atos administrativos. Não precisaria passar por todo o procedimento legislativo, embora eu penso que em algumas coisas precisaria haver uma elaboração legislativa para tornar mais eficaz o Acordo Brasil-Santa Sé. Né? Então, a lei, ou seja, se por um lado eu posso fazer um convênio com a prefeitura para determinar isso, né? Quando se fala na lei de parcelamento do uso do solo, né? Ali a modificação legislativa já poderia inserir nessa lei, né? A obrigação da destinação de áreas de culto. Seria mais fácil, porque a lei é lei, aí, se é uma lei que ela traz ali uma eficácia contida e não é respeitada, aí eu já posso entrar com mandado de segurança, já posso entrar com várias coisas para garantir o direito. Não é? Então, às vezes, a dimensão legislativa ela vai ser importante, os desdobramentos legislativos. Mas, pelo menos, se abre aí a possibilidade de chegar para a prefeitura não vai poder dizer assim, não vamos fazer convênio, porque o Estado não pode ter aliança com a igreja. É verdade, o Estado não pode ter aliança com a igreja, salvo a colaboração mútua em vista do interesse comum. Né? Então, por esse discurso, a prefeitura não vai poder negar o convênio, até porque a gente vai mostrar o artigo 18 e dizer assim, olha, é possível fazermos convênios, né? O tratado, o Acordo Brasil-Santa Sé, estipula, não é? E tem força legal. Desafios, termino agora aqui falando um pouco dos desafios para nós juristas católicos. O desafio que eu vejo principal é auxiliar os bispos na implementação do Acordo Brasil-Santa Sé. Porque virou jargão, às vezes, dizer assim, não, porque o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil diz, porque o Acordo Brasil-Santa Sé diz. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Mitra e a Prefeitura de Palmas, porque nós recebemos autorização legislativa para a doação de 5 imóveis. Né? E o Ministério Público entrou com a civil pública, com uma série falando sobre a laicidade do Estado, a necessidade de licitação que não foi realizada, etc, etc, etc. Não é? Mas, na verdade, aqui nós, tanto na primeira instância, essa semana, na segunda instância também conseguimos um parecer favorável, não é? Mas qual que é a questão? A questão é de auxiliar os bispos a entender que não adianta eu falar assim, porque o artigo 14 diz que tem que se destinar áreas de culto. É verdade, diz que tem que destinar área de culto, mas não diz se vai ser de graça, não diz se vai ser através de licitação, não diz se vai ser, por exemplo, proporcional ao número de fiéis. Né? Então, não fala, assim, é uma norma geral, o Estado vai se esforçar, né? Se esforçar para destinar áreas de culto. Então, não adianta dizer, porque o Acordo Brasil-Santa Sé diz. Então, nós temos que auxiliar os bispos a entenderem o Acordo Brasil-Santa Sé, entenderem as limitações do Acordo Brasil-Santa Sé, para quer em nível local, como em nível nacional, não é? Fazer com que os convênios, a via legislativa, seja trabalhada para trazer efetividade àquilo que é o objetivo do Acordo Brasil-Santa Sé. Então, por exemplo, nós aqui de Palmas, a gente vai provocar o Legislativo Nacional como? A gente, aqui é uma diocesinha do interior do Tocantins, não é? Então, o que a gente vai estar... Né? A CNBB, por exemplo, ali em Brasília, a Conferência dos Bispos,
com muitos assessores muito bem capacitados, poderiam provocar, não é, a efetivação desses direitos que existem no Acordo Brasil-Santa Sé. Então, eu penso que esse é um grande desafio para nós juristas. Um outro desafio, e esse vai ser a minha última fala para abrir, para a gente poder conversar, debater, né? Como desafio, né? Poxa, agora me deu um branco aqui, peraí, aquilo ajudar os bispos na implementação jurídica. Ó, Senhor, me deu um branco. A idade e o cansaço, né? Se eu me lembrar aqui do outro desafio... lembrei. Pronto. Um desafio que nós temos é: o mundo jurídico não conhece o Acordo Brasil-Santa Sé. Os juízes não conhecem, os promotores, procuradores não conhecem, a Defensoria Pública não conhece, né? O nosso aparato jurídico brasileiro, em grande maioria, mas alguns nem ouviram falar que existe esse tal de Acordo Brasil-Santa Sé, muito menos aquilo que tem neles, né? Então, eu acho que cabe para nós juristas católicos, né, provocarmos esse diálogo com entidades e tudo mais, para que a gente possa conhecer, tornar conhecido e trazer alguns debates. Então, de repente, um dia, um encontro com desembargadores, por exemplo, né, com magistrados. Então, vamos trazer algumas pessoas de peso do ponto de vista jurídico para ajudar um pouco nas reflexões, tornar conhecido o Acordo Brasil-Santa Sé, a mesma coisa com o Ministério Público, né? Então, eu acho que cabe também a nós, juristas católicos, na medida daquilo que nos é possível, tornar o Acordo Brasil-Santa Sé conhecido, né, nesses meios, para que a gente possa, cada vez mais, buscar essa efetivação de direitos. Bom, o que eu tinha para colocar era um pouco isso, né? Está dando aí 1 hora, um pouco de conversa, e eu abro, então, agora para que a gente possa comentar, trazer questionamentos ou trazer colocações, né? Então, eu abro aí a palavra, Manuel, agora você conduz aí esse momento. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta antes de... Eu tenho umas 2 aqui, ou 3, mas vamos ver se aparece mais alguém antes de mim. Bom, enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu fazer a minha pergunta aqui. A primeira delas, pelo menos. Então, pegando lá do iniciozinho, né, da sua fala, a que o senhor atribui essa questão de ter demorado tanto tempo para o Brasil fazer um acordo internacional com a Santa Sé, já que, se a gente for pegar historicamente aí, outros países fizeram, não só um, mas vários, né? Não vou nem falar da Espanha, porque a Espanha isso já é quase que cultural fazer acordo com a Santa Sé, tem um monte, né? Mas outros países até novos, aqueles países que surgiram lá depois da Iugoslávia e tudo mais, fizeram um acordo, países que surgiram na década de 90 já fizeram um acordo com a Santa Sé, né? E o Brasil demorou aí, depois da República, 120 anos, né? Para poder fazer esse acordo. O que o senhor atribui essa demora toda, sendo o Brasil considerado o maior país católico do mundo, né? Eu não saberia trazer uma resposta com exatidão. Posso dizer apenas uma opinião, né? O poder público em si, não é, ele não ia sentir necessidade de dizer: ô, igreja, vem cá, vamos fazer um acordo. Né? Que se a gente pega o desenvolvimento do Brasil,
não é? Onde a presença da igreja era importante, o Estado foi chegando e aquele serviço deixou de ser importante, né? Então, vamos pensar na assistência de saúde. Então, tínhamos ali uma Santa Casa Católica, que as freirinhas cuidavam, etc., né? Só que aí veio um Estado que ali não tinha nada de hospital, não tinha hospital para o povo, não tinha nada, então, beleza, né? Se fez ali. Só que o Estado chega e ele começa a dizer, não, então nós temos agora um hospital público e tudo mais e tal. Então, talvez o Estado foi tomando lugares onde a atividade social da igreja era importante e não sentiu necessidade da parte do Estado dizer, ô igreja, vem cá, vamos fazer um acordo aqui para o bem comum. Né? Talvez tenha faltado justamente uma provocação por parte da igreja, né? Até mesmo pela dimensão da influência política, que antes eu vejo que tinha mais do que hoje, né? Então talvez tenha faltado uma provocação para o Estado dizer assim, olha, vamos fazer um acordo. Né? Mas, por exemplo, aqui em Palmas, né? Nós somos uma cidade nova. Nós celebramos, agora no dia 31 de maio, 25 anos de Arquidiocese de Palmas. A cidade de Palmas fez 33 anos. Né? No começo de Palmas, né, a quantidade, a importância, por exemplo, de uma pastoral da criança, né? Quantas crianças foram salvas pela pastoral da criança, foram nutridas pela pastoral da criança, porque o município não tinha estrutura, o Estado não tinha estrutura. Só que hoje o município tem hospital, tem posto de saúde, pronto atendimento, as UPAs espalhadas e tudo mais. Hoje, se a gente for ver qual a importância da pastoral da criança hoje em Palmas, muito pouca, né? Porque acompanhamento nutricional, o Estado faz, não é? Então, o Estado foi chegando, não é? E a importância do trabalho da igreja foi sendo colocado de escanteio. Então, talvez tenha faltado uma provocação por parte da igreja para que se fizesse esse acordo. Mas não posso afirmar com certeza. Certo. Gabriela, Marisete, Marina, uma pergunta? Pergunta não, mas eu saí ouvindo a fala do Padre Eusébio, eu tive a mesma sensação de quando nós fizemos aquele grande encontro. O acordo foi bem elaborado, é muito bonito, mas a eficácia dele é muito pequena, e isso me deixou muito desanimada, porque eu esperava que o acordo fizesse grande modificação, e o Padre Eusébio acabou na fala dele de uma maneira muito concisa, demonstrando que é praticamente desnecessário o acordo, do ponto de vista da eficácia, porque nós já temos leis que o substitui de forma muito eficaz. Então, isso realmente me deixou muito desanimado, porque quando eu li o acordo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, era essa sensação que eu tinha. Então, diante disso, Padre Eusébio, eu pergunto para o senhor, hoje, diante dessa nossa constatação, qual seria a importância do acordo? Eu vejo que o acordo, a gente vai torná-lo importante, eficazmente falando, na realidade fática, se nós trabalharmos para é como se o Acordo Brasil-Santa Sé fosse um pontapé inicial, não é? Ou a gente ajuda a bola a continuar correndo no jogo, ou a bola vai parar, né? Quando você dá o pontapé na bola, ela vai ali, se ninguém mexe com a bola, ela vai chegar um momento, ela para e ali fica. Né? Agora, se tem um pontapé inicial e a gente vai movimentando essa bola, né? Então ela vai podendo chegar no gol do adversário. Então, só vai ser eficazmente importante o Acordo Brasil-Santa Sé se nós que temos interesse, né? Quando falo nós aqui, eu falo como Igreja Católica, né? E que nós, como juristas, podemos auxiliar, pelo menos, de fazer com que as coisas sejam concretizadas.
quer através de convênios, quer através de desdobramentos legislativos. Para o desdobramento legislativo, o que vai ser necessário é uma influência nas câmaras legislativas, quer municipais, estaduais ou federais. Não é? Se não temos essa influência, não é? Então aí a coisa fica... Porque, às vezes, eu tenho a seguinte impressão. Vamos pegar uns 30 anos atrás, e quando, por exemplo, Dom Eugênio Salles, que era arcebispo do Rio de Janeiro, se pronunciava. Aquilo que ele falava, a Globo transmitia, todo mundo transmitia, em horário nobre. Não é? Hoje, para alguma realidade do nosso país, a CNBB emite uma nota de grande importância, não é? Com um conteúdo muito bem elaborado, mas quem é que leu? Quem é que tornou, que meio de comunicação deu repercussão àquela nota da CNBB? Então, me parece, no meu ponto de vista, que a igreja perdeu um pouco a força da sua voz, não é? Então, se nós temos preocupação de tornar efetiva o Acordo Brasil-Santa Sé, então a importância de voltarmos a nos preocupar com uma força política, né? Uma força política, volto a dizer, do ponto de vista municipal, estadual, né, e federal, que senão a bola deu o pontapé inicial e a bola vai parar. Concordo com o senhor. E outra coisa na sua fala, que eu também concordo completamente, é a questão de torná-lo conhecido, porque, infelizmente, nem no meio católico as pessoas conhecem esse tratado, sobretudo no meio, até entre os católicos juristas. É com grande tristeza que eu vejo isso, porque há um desinteresse das pessoas em conhecer esse documento. E se ele não é conhecido, ele não vai ser respeitado. Então, é como se o senhor estivesse oferecendo um banquete para quem não sabe que o banquete está ali. Então, nisso eu concordo com o senhor. Com relação à questão legislativa das câmaras federais, as câmaras municipais, estaduais e federais, eu vejo dessa forma que o senhor está vendo, porque, embora nós tenhamos parlamentares católicos, eles também desconhecem o acordo. Então, uma forma, talvez, de torná-lo um pouco mais eficiente seria levá-lo até essas pessoas, porque eles são a força de influência que nós temos. É bobo quem pensa que as decisões do país não passam pelos legislativos, passa pelos três. Então, se nós queremos fazer alguma coisa, é através dos nossos parlamentos. Eu não sei de que forma eu faria isso, porque, veja bem, Padre Eusébio, eu tenho um programa na Rádio Maria Brasil, é um programa de direito. A gente tenta levar para a pauta do programa assuntos que sejam interessantes. Inclusive, nós já levamos uma vez o Acordo Brasil-Santa Sé de uma forma assim, bem simples, porque o programa é muito curto, não dá para explorar muito, e quem foi falar sobre o assunto é muito bom na apresentação, mas o tempo não foi suficiente para a gente explorar muito. Mas também é um canal, a gente tem um canal, né, que tem essa possibilidade. E levar esse conhecimento, eu não sei de que forma a gente faria isso, se seria importante a gente encaminhar o documento para esses parlamentares, a gente começar a ativar. O senhor falou que Palmas é uma cidade pequena, e como vocês poderiam provocar o Brasil? Exatamente como o senhor está fazendo agora, Padre Eusébio, fazendo essa provocação pública. Não vejo de outra forma. Sempre que tem a possibilidade, né, porque a assessoria jurídica da Arquidiocese em todas as questões passa pelo meu escritório, não é? Então, todas as possibilidades que surgem para trazer, né, na discussão ali do processo, o Acordo Brasil-Santa Sé, normativo do Brasil-Santa Sé, sustentações orais, né, trazer essa discussão que é o Acordo Brasil-Santa Sé, é o meio de estar fazendo. Agora, na verdade,
uma grande mobilização que poderia partir de nós, que não dependeria necessariamente das autoridades da igreja. Vamos supor o seguinte, eu sei que por exemplo, São Paulo tem a Associação de Juristas Católicos, vocês têm a Associação de Juristas Católicos. Então, vamos fazer, por exemplo, para celebrar os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, vamos mobilizar todas as associações jurídicas de juristas que tem, vamos fazer um grande evento, vamos trazer convidados especiais, né, Ministério Público, magistrados, presidente dos tribunais, né? Seriam algumas coisas que nós poderíamos fazer, né? Que não dependeria tanto da autoridade eclesiástica, uma vez que seria um movimento leigo, né? Ou seja, a partir das associações de juristas que existem. Né? Assim, ideias acontecem. Nós aqui não temos uma associação de juristas, né? Então vou jogar um pouco a bola para vocês, né? Então vocês que têm, né, conhecem outras associações de juristas, quem sabe, né, um evento a nível nacional, né, com repercussão, imprensa, né, e tudo mais para tornar conhecido, pelo menos provocar um pouquinho, né, a discussão. Certo. Eu acho que a Gabriela tinha alguma coisa, ela ligou a câmera aí para poder falar. Tem, Gabriela? O microfone está desligado. Tá tranquilo, só para aparecer mesmo, marcar presença. Padre Eusébio, nós fizemos um congresso, né, para divulgar o acordo envolvendo a PUC, Goiás. Nós fizemos um evento bem grande mesmo. Mas é pouco, tem que fazer mais. Eu estive aí, gostei muito, foi muito valioso, né? Até a presença de pessoas de peso, né? Como o ministro lá do Tribunal Federal, Superior Tribunal do Trabalho, né? Então foi muito bacana. Imagina isso a nível nacional, né? Como seria bacana. É isso aí. Eu tenho só mais uma questão aqui sobre a questão que você falou sobre a educação, que essa parte aí interessa, inclusive, a questão da Unijuc aqui, como, né, a comissão de educação, a questão de atuação e tudo. O senhor trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado sobre o acordo, que é a questão de convênios. Né? Toda essa parte porque isso tudo é um grande, é muito nebuloso, né? Como é que vai ser para pagar esses professores? Eles vão ser concursados, eles vão ser indicados, eles vão receber salário, eles vão ter estabilidade ou não vão ter estabilidade? Se eles começarem a fazer besteira, quem que vai tirar? Né? Como é que vai acontecer tudo isso? E, na minha cabeça, tudo isso deveria ter vindo através de regulamentação municipal por lei. Né? O senhor falou de convênios. O senhor acha que por convênio seria uma coisa muito mais fácil, mais simples, mas por convênio é possível regular isso tudo por convênio e teria, assim, possível né? A questão teria eficácia e não seria muito frágil para poder ser derrubado rapidamente com uma ação qualquer pelo judiciário? Ok, vamos lá. Vamos primeiro sobre a possibilidade de convênio. Né? Se o tratado, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele tem uma força de lei, então nós já temos uma lei que diz que é possível a realização de convênios. Não é? Então, se há uma norma que dá essa possibilidade, não é? Então não haveria o que se dizer de uma ilegalidade de um convênio. De repente, pode ser que se questione algum termo dentro do convênio, não é? Mas não da possibilidade de fazer convênios para implementação, né? É aquilo que o texto diz, né? Então, a possibilidade de fazer convênios para implementação, não é? Então, com autorização legislativa, então,
se não tivesse uma norma, né, talvez a gente teria que partir para um termo de ajuste de conduta, sei lá, alguma coisa nesse gênero, para fazer o poder público efetivar o direito à educação religiosa confessional. Então, para mim, parece claro que há uma autorização legislativa, então não há que se falar de ilegalidade, né? Então, a possibilidade de fazer convênios, ela existe. Agora, eu acho que a questão mais complicada é justamente a utilização de recursos públicos, não é? Então, se for tratar de, por exemplo, o Estado contratar professores indicados pela igreja, não é? Então, ali a gente pode esbarrar em um conflito legal, uma vez que existem, né, as normas sobre concurso público, quando é que se pode contratar sem concurso público, etc., né? Então, nesse ponto, eu concordo com você que poderia ser complicado. Agora, tirando a dimensão de emprego de recurso financeiro, não é? Me parece que, se é uma educação católica para os católicos, quem deve indicar os professores é a autoridade católica. Não é o Estado que vai dizer quem é que vai dar o ensino católico, não teria lógica. Não é? Até no voto que foi vencedor, não é? Falava assim, olha, não pode ter um ensino religioso com uma mistura de religiões, porque é como se o Estado pegasse coisas de cada religião e criasse a sua própria religião. Então, que ensino religioso não é, se não é o ensino confessional? Então, vai ser um ensino religioso de uma religião que o Estado criou, pegando daqui, pegando dali, pegando de cá. Não é? Então, quanto àqueles que vão estar ministrando o ensino católico, a mim parece claro que tem que ser indicado pela autoridade católica. Não é? No voto do ministro, não é? No voto vencedor, também se falava da questão da entidade religiosa assumir os custos desse ensino religioso católico, né? Ou seja, se é uma colaboração, a colaboração do Estado seria: nós estamos aqui na escola, tem a sala disponível, não é? E tem os alunos que querem o ensino religioso católico, não é? E aí seria uma responsabilidade da Igreja Católica. Mas então, a dificuldade que vem agora em mente seria justamente o emprego de recurso público. Fora disso, então vamos trabalhar, por exemplo, assim como temos catequistas nas nossas paróquias e todos como voluntários, então nós vamos, por exemplo, criar uma escola de formação, não é? E vamos preparar professores voluntários para que doem uma hora da sua semana para dar aula de ensino religioso na escola X, na escola Y e tudo mais. Não tem gasto para o município e tudo. Eu penso que um convênio dessa forma sairia com maior tranquilidade, sem muitos questionamentos. Agora, se empregar verba pública, aí a coisa pode ser complicada. Mas aí talvez entraria a questão legislativa realmente para poder encaixar os pauzinhos aí. Sim, eu estou com problema com a minha câmera aqui, parece que não está querendo ligar, mas a gente vai seguindo assim. Não, essa parte, assim, isso daí eu concordo plenamente, né? Não, sem dúvida, a indicação tem que ser da autoridade, independente, mesmo que não seja quando não é da Igreja Católica, é uma autoridade que às vezes fica meio estranho, né? A gente não sabe onde que está essa autoridade, mas a gente está falando aqui da igreja, então vamos ficar só na igreja. Apesar que outros podem começar a pedir a partir do momento que a igreja comece a pedir também, né? Com certeza. E isso também seria um problema, porque muitas vezes alguns vão pedir que não tem representatividade nenhuma, né? Mas isso é outra história. A questão é assim, a minha maior questão era justamente ser a possibilidade de ser por convênio, né? Mesmo que fosse, que não envolvesse questões de
questão de verba pública, né? Mesmo que ou a igreja pagasse ou fosse voluntariado, tanto faz, mas mesmo assim, eu não tinha aberto a cabeça para essa questão do convênio, no sentido de estar presente dentro de uma escola pública, dentro de uma instituição pública, ter espaço ali dentro, ter horário ali dentro, estar sobre as regras dessa instituição que seria aquela escola, né, os horários e tudo mais, todas aquelas regras, sem ser por lei, né? Isso colocou essa questão do convênio aí, eu achei bem interessante, porque assim, é muito mais simples, é muito mais fácil. Na verdade, a gente não precisa nem começar, por exemplo, por Goiânia, que é uma cidade enorme, mas por cidades pequenas em volta, e não precisa nem passar por uma Câmara de Vereadores, isso daí basta a vontade do Executivo. Né? Exatamente. Eu vejo possível porque existe uma autorização legal, né? Então, o acordo prevê essa possibilidade. Se vão questionar, assim, juridicamente pode questionar, etc., não é? Mas, e aí, de repente, brigar, mas se tem uma autorização legislativa e há uma possibilidade de ser um meio de implementação, eu iria, e depois, se tiver questionamentos, ok, vamos discutir na justiça, porque tem uma lei que diz, né, que é possível fazer esse tipo de convênio, então, aí vai se brigar na justiça para defender aquilo que é interesse nosso. Mas o grande problema, concretamente, né, porque, na verdade, eu não sei se os nossos bispos querem isso, né? Bispos, nós padres, né? É que às vezes tem decisões que não passa por nós padres, né? Que é uma coisa para quem tem uma autoridade maior. Mas quando eu começo a provocar, por exemplo, alunos, aí no curso de mestrado em Direito Canônico, quando eu provoco em alguns outros encontros em que eu tenho a oportunidade de ir falando, a reação parece, não, esse negócio vai dar muito problema, vai dar muito trabalho, entendeu? Não, deixa isso daí para lá, depois vem para a catequese, faz na catequese, não precisa ir para a escola. São coisas assim que eu ouço, não é? Então, nós temos uma grande riqueza que trouxe essa possibilidade do ensino católico para os católicos, mas não sei se, por parte das dioceses, existe esse interesse de implementar isso, porque vai dar muito trabalho. Você vai ter que formar pessoas, não é? Você vai ter que, ainda que seja serviço voluntário, você vai ter que ter gastos ali, entendeu? Você vai ter que, pelo menos, pagar o transporte para a pessoa, entendeu? Algumas coisas assim, e eu não sei se nós, como igreja, estamos tão interessados assim. Certo. Bom, Marina, Gabriela, tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando por aqui, que já tem um tempinho que nós estamos aqui, né? Não tenho pergunta nenhuma para fazer, não, Emanuel. Só parabenizar pela iniciativa e agradecer ao Padre Eusébio, né, pela bela explanação. Mais uma vez, né, Padre Eusébio? Excelente, por sinal, viu? Muito obrigado. Certo. Então, a gente agradece bastante, né, sua disponibilidade, até por ter deixado lá o evento com o Núncio, mas muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade. É muito bom, né? Eu acho que é muito bom que a gente fale sobre esses assuntos, sempre coloque esses assuntos em pauta aí, porque esse, especialmente do acordo, eu acho que a gente poderia falar muito mais, várias vezes, muito mais, porque sempre vai atingir, né? Sempre vai atingir alguém que está desavisado aí no meio do caminho. Então a gente precisa sempre estar falando disso, né? Não deixar morrer o assunto, porque senão ele vai acabar caindo, como para muitos já como se fosse uma lei morta, né? Tá uma lei ali, mas ela não faz diferença a existência dela, né? Eu também tento constar nas minhas petições quando é possível,
citar, né? Citar a existência e tudo mais, colocar alguma coisa, fazer a citação de algum artigo e tudo. E eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Depois, como associação e tudo mais, a gente deve mesmo caminhar no sentido de colocar isso em prática e buscar outras regulações, outras leis que regulem essa lei, né? E tudo mais. Mas muito obrigado, padre. Aí a gente conta depois com outra presença do senhor, quando for possível também, porque vai ser bem interessante. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Se eu puder dar uma bênção para a gente. Com muito prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre o vosso trabalho, a vossa dedicação a serviço do reino de Deus. Desça também sobre a família de cada um de vocês. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo bem. Forte abraço. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.